pessoal, tudo bem com vocês? A minha caixa de e-mail continua bombando de dúvidas sobre a Faculdade de Letras e os cursos de lá. E eu tenho recebido muitas dúvidas a respeito do estágio, né? Pra quem faz licenciatura, lá tem estágio. Então, eu decidi gravar esse vídeo pra falar pra vocês um pouquinho de como foi o meu processo de estágio. Antes de mais nada, eu preciso dizer que é diferente de professor para professor. O processo de estágio acontece de uma maneira um pouquinho diferente. Então, eu vou contar pra vocês como foi o meu processo com a professora Daniele. E é importante ressaltar que eu fiz português e inglês. Então, a Daniele é professora de prática de ensino de português e inglês. Então, eu fiz o processo todo do estágio com ela. Quem já viu no fluxograma viu que nós temos que cumprir uma carga horária de 400 horas de estágio. É assustador no início você se deparar com esse número de 400 horas. Mas calma, que não é tudo feito dentro de sala de aula, tá bom? Não é você dando aula o tempo todo. Então, vamos explicar como é que funciona o passo a passo. Em primeiro lugar, você tem 20 horas que você cumpre indo em eventos do tipo palestras, seminários sobre educação, coisas relacionadas à educação, entendeu? Seja no Brasil, ou seja fora do Brasil, seja em português, seja no inglês. Então, você vai cumprir 20 horas indo em palestras, seminários, congressos, cursos, ou seja, sobraram agora 380, estamos melhorando. Dessas 380 horas, 60 horas são de aulas. Então, aulas que você tem para aprender sobre prática de ensino. Na verdade, você tem muito mais horas para aprender isso, mas apenas 60 horas vão contar para essa carga horária de estágio. Então, aí existem 60 horas de aulas que você vai receber da professora, que no meu caso foi a Daniele, e 20 horas que você vai fazer indo nesses congressos. Eu fui no ENEAL, que é um evento que acontece na Faculdade de Letras mesmo, acontece durante 2 ou 3 dias, se eu não me engano, e isso já me rendeu 10 horas. E eu também fui no Implirge, que é um evento, um encontro dos professores de inglês do Rio de Janeiro, e isso também me rendeu as outras 10 horas, porque também foram 2 dias de encontro, né? Então, aí a gente já matou 80 horas. Você tem um período de 1 ano e meio para cumprir isso, ok? O estágio dura 1 ano e meio. Tá bom, e agora sobraram 320 horas. E aí, essas 320 horas você vai passar na escola, aprendendo, coparticipando e depois assumindo a turma por um momento, ok? Mas não é tudo na mesma escola, pelo menos comigo foi assim. Eu fiz 100 horas em um colégio público ou estadual, que você vai escolher, ou seja, o estagiário vai escolher. Geralmente, a professora recomenda que você escolha um lugar perto de casa, um lugar de fácil acesso, para você começar o seu estágio. Essas 100 horas você tem que cumprir num prazo de 6 meses mais ou menos. E aí são 50 horas para aulas de português e 50 horas para aulas de inglês. O que você vai fazer para ganhar essas 50 horas de português e 50 horas de inglês? Você vai assistir os professores dando aula, auxiliar os professores a elaborar material, ou seja, prova, atividade, auxiliar o professor a corrigir essas atividades e volta e meia você vai participar junto com o professor dando aula. Então você e o professor vão estar ali agindo juntos. Tem professor que pode querer que você tenha um momento sozinha, assim, 20 minutos que você dê aula, que você apresente algum assunto, algum tópico. Mas isso é só assim nas últimas 10 horas, porque primeiro você tem que conseguir lidar ali com aquele ambiente, você tem que observar a dinâmica. Então não é só você sentar lá e ficar mexendo no celular. Não, você tem que ficar lá, fazer anotações, observar como os alunos se comportam, quais estratégias os professores usam. Isso tudo vai contribuir para o seu aprendizado, para a sua formação docente. Depois disso, sobraram 220 horas que você vai fazer em um colégio que a professora vai determinar. Geralmente a professora tem 3 opções de colégio e aí você tem que ir ou para um ou para o outro. No meu caso, eu fui para o colégio de aplicação da UFRJ, que apesar de ser muito longe, na Lagoa, no Rio de Janeiro, muita gente tem muita resistência por isso, por ele ser longe e porque você tem que estar lá às 7 horas da manhã.
E também o colégio funciona mais na parte da manhã. É difícil conciliar o horário do estágio com o horário das aulas na faculdade de letras. Mas eu consegui ir fazer meu estágio lá e eu não me arrependo de maneira nenhuma, apesar da distância. Foi incrível! Que colégio incrível! Que alunos incríveis, que professores incríveis. Eu fiquei apaixonada pelo colégio. Então eu recomendo todo mundo que tiver a oportunidade de ir pro CAP, o FRJ, vá, vai ser maravilhoso. Mas enfim, sobraram 220 horas que você vai fazer 110 de português, 110 de inglês, nesse colégio que a professora e você escolherem, né? Que tem que ser uma dessas opções da professora. E aí você vai começar assistindo às aulas, depois você vai preparar material, você vai ganhar horas por isso, você vai ganhar horas por leituras que você recomenda para a professora, por elaboração de atividades, correção de atividades, por coparticipar com a professora, dar aula junto com a professora, né? Você também ganha horas porque tem uma reunião toda semana que você, a professora e todos os estagiários ali estão juntos para discutir como que está funcionando a dinâmica da sala de aula, o que, que a gente tem percebido, o que, que a gente tem achado, se a gente está com alguma dificuldade, algum problema, algum medo. Então a gente ganha hora por tudo que a gente fizer na escola, entendeu? Não é aquele processo de, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir 110 horas de português, 110 horas de inglês. Gente, passa muito rápido. A gente tem um ano para cumprir essas 220 horas. Quando você vê, você tá tão engajado, fazendo várias coisas, ajudando a professora a elaborar a prova, elaborar a atividade, você corrige. Então você ganha muita hora por semana. É muito fácil acabar com esse estágio. Parece um bicho de 7 cabeças. Eu achava que era um bicho de 7 cabeças quando eu comecei e falava, gente, eu não vou fazer licenciatura porque esse estágio vai acabar comigo. Mas não é bem assim. É cansativo? Mas passa rápido, sabe? Acaba rápido e você vê que o negócio tá progredindo rápido. Então, esse estágio de 220 horas você tem um ano para completar. Enquanto isso, você tem que estar completando aquelas 20 horas que eu falei no início dos congressos. Você vai estar completando também, junto com isso, as 60 horas de aulas, porque você não deixa de ir à faculdade de letras ter aula. E antes desse processo, você vai ter cumprido aquelas 100 horas no colégio que você escolhe, que é o colégio público, municipal ou estadual. E aí chega aquele momento que, tá bom, um estágio é só isso? Não! Eu queria poder dizer que sim, mas falta uma partezinha principal do estágio. Para você acabar definitivamente com o seu estágio, você precisa fazer uma coisa que se chama regência. Eu não sei se você conhece a famosa regência, mas ela é nada mais, nada menos do que dar uma aula para a turma de português e a turma de inglês que você escolheu e que você acompanhou durante esse um ano. A regência é um processo que acontece só na escola que você escolheu com o seu professor. Não acontece na escola que você escolheu perto da sua casa, essas coisas, tá bom? A regência é você dar aula para essa turma sozinha ali na frente, como se fosse a professora, colocando toda a dinâmica do que você aprendeu em prática. Entendeu? Então conta plano de aula, controle de turma, aplicação de atividades, o tempo, engajamento. Tem que envolver tudo isso ali na sua regência. E quem vai avaliar a sua regência e como? Você vai ter 2 avaliadores, na verdade, que é a sua professora no estágio, que é a professora da turma de português e a professora da turma de inglês, né? E a sua professora da faculdade, que no meu caso foi a Daniele, que vai lá no colégio assistir e ela vai comprovar que você realmente aprendeu tudo que ela tentou te ensinar. Então ali você tem que tirar uma nota maior que 5, se eu não me engano, ou é 7, não sei, pra finalmente acabar com o estágio. A regência é a etapa final, é você dar a sua aula pra sua turma. É um nervosismo bizarro, mas a turma lá no CAP, as turmas que eu escolhi foram incríveis, colaboraram tanto comigo, que assim, eu sou muito grata, muito grata por ter tido eles como os meus alunos. E aí é isso, se você passou na regência e cumpriu suas 220 horas naquele colégio, você acabou o seu estágio naquela parte, né? Você tem que cumprir as outras horas, que provavelmente a essa altura do campeonato, quando você fizer sua regência, você já vai ter cumprido. E caso você não consiga de primeira na regência,
Tem professor que deixa você fazer uma segunda regência. A Daniele, eu não vi isso acontecendo porque todo mundo passou na primeira regência. Então, esse é o processo de estágio de licenciatura lá na UFRJ. Até agora, o curso de bacharelado não tem nenhum processo de estágio, então... E é isso, eu espero ter ajudado vocês um pouquinho. Eu sei que fica um pouco confuso, é difícil imaginar e visualizar, parece muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E realmente é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas um sufoco que quando acaba você sente falta, tá? Eu juro que eu até sinto saudade do estágio. E aí, outra coisa também que eu queria falar sobre o CAP é que ele dá carta de recomendação para os melhores estagiários. Então, se você é um estagiário que não falta, não chega atrasado, cumpre com as suas obrigações, eles te dão uma carta de recomendação que você pode colocar no seu currículo, que diz que você foi um estagiário tal, excelente por causa disso, pontualidade, assiduidade, compromisso, comprometimento. E aí você pode apresentar isso e é um diferencial no seu currículo, né? E também o CAP da UFRJ é um lugar que me acolheu de uma maneira, assim, eu não sei nem como explicar. É o único colégio que serve lanchinho para os alunos e para os estagiários, né? Então, todo dia de manhã e à tarde tem um lanche, que é um pãozinho, um suco, ou uma frutinha, um suco, uma frutinha Nescau. E então, é legal isso, que a gente também não gasta dinheiro, porque o estágio é não remunerado, a gente não ganha nem a passagem para ir pro estágio. E o CAP é o único lugar que disponibiliza um lanchinho grátis pra gente. E é muito gostoso, eu juro pra vocês. E também, todo mundo lá é muito legal, muito simpático, todo mundo quer te ajudar, sabe? Quer ver você evoluindo. Então, eu recomendo muito. Eu não posso falar dos outros colégios, porque eu não sei como é que é. Mas imagino também que não seja um bicho de 7 cabeças. Então, é assim o processo de estágio, português e inglês, lembrando, com a professora Daniele, e que varia de professor para professor, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e tchau!